queria lembrar as etapas do nosso encontro. Isso, ontem e hoje, nós temos diferentes pessoas. A figura principal, o principal convidado que deu origem ao nosso encontro de José Pacheco. Isso foi por uma aspiração da própria escola de melhorar seus processos de inovação. E nós resolvemos fazer esse encontro amplo do professor José Pacheco para a comunidade. E a melhor maneira da gente ouvir é as pessoas também serem convidadas a falar. Elas ouvem, ouvir. Então, hoje à tarde, a gente vai ter uma outra etapa, que é a etapa. A gente ainda vai ter uma mesa redonda no início da tarde, que vai ajudar a excitar a imaginação, aquecer as mentes, os corações. E no período da segunda metade da tarde, nós vamos ter esse encontro apreciativo. Vamos constituir grupos de 4 pessoas e nós vamos contar uns para os outros as nossas experiências de educação, o que foi bom, como é que aquilo funcionou e como pode funcionar melhor. As várias experiências que a gente teve. Aí os grupos depois contam uns para os outros da Assembleia e nós vamos ter um relatório no final do dia. No dia de amanhã a gente volta aqui na sala para seguir a repercussão do que houve e tomar algumas decisões do que a gente acha que deveria fazer de modo prático, como a gente deve ser. Então hoje de manhã a gente teve essa contribuição maravilhosa do professor José Pacheco e agora a gente segue num diálogo assim também, né? E eu queria trazer um pouco da visão que nós estamos seguindo, especialmente na Escola do Caminho do Meio. Nós estamos dentro de uma abordagem ampla, né, com diferentes visões, assim. Então, é esse universo de pessoas e visões que vai terminar migrando para uma visão própria local, assim, né? Então, já dialogando com esse processo autônomo, de gerar autonomia das próprias pessoas, né, eu lembro do próprio Buda, né, que inspira o nosso processo. E o Buda também, ele abandonou a escola, né? Ele vivia dentro do palácio, que era o universo estreito dele, e ele entra numa busca a partir da energia dele, né? E ele se dá conta que essencialmente as pessoas nascem, elas vivem por um tempo. Nesse tempo elas têm variados níveis de sofrimento, elas inevitavelmente perdem energia ao longo do tempo e surge a decrepitude inevitável e a morte. E elas enfrentam isso e ele se deu conta que mesmo que ele fosse um rei, ele não teria habilidade de ajudar as pessoas nesse âmbito. Ele não tinha como ajudar com os meios que ele pudesse dispor. E se diz que ele sai 3 vezes do palácio, sai 4 vezes do palácio. Na 4ª vez, ele encontra um monge. E aí ele entende que o monge é aquele que busca poder repercutir sobre a sua própria vida. Ele tem, na linguagem que como nós estamos vendo, ele cria um projeto. Não, eu quero investigar o que é isso e eu quero superar esse obstáculo, né? Então o Buda é alguém que teve sucesso nesse projeto pessoal, assim, né? Na verdade, esse projeto pessoal